Conheço o Marcelo já há alguns anos, antes mesmo do Marcelo ser o coordenador, né, estadual do Movimento da Renovação Carismática aqui do Estado de São Paulo. Eu já conhecia ele, né, já o admirava, né, pelo seu trabalho missionário, pela pessoa que ele é, pelo pregador que ele é. E tive alguns momentos, né, tive contato com ele em alguns congressos. E há uns 2 anos atrás eu tive contato com o Marcelo, não sei nem se ele se lembra, se ele vai se lembrar, numa reunião, né, num projeto que eu participo, né, um projeto fantástico, inspirado por Deus também. E naquele momento o Marcelo deu um testemunho lindo, né? A gente estava ali mais ou menos umas 30, 40 pessoas, e aquilo me tocou muito. Foi a última vez que eu pude ter contato com o Marcelo pessoalmente, faz 1 ano e meio, mais ou menos isso. E aquilo só fortaleceu mais ainda a admiração que eu tenho pelo Marcelo, né? Eu falei, puxa vida, como Deus é maravilhoso. Aliás, Deus é especialista em juntar corações, né? Como Deus é especialista em juntar corações. Quando a gente realmente se volta para o bem, para o próximo, né? Deus vai colocando pessoas boas ao nosso redor. Essas pessoas vão nos ajudando a nós sermos pessoas melhores, a crescer. Então, eu louvo e agradeço muito a Deus por me dar essa oportunidade de conhecer pessoas boas, tá bom? Boa noite, Marcelo! Boa noite, meu amigo. Como é que você tá, Marcos? Você tá Bem, bem? graças a Deus, melhor agora com a sua presença, viu? Agradeço muito a Deus por ter proporcionado essa oportunidade de bater esse papo gostoso com você, Marcelo. Eu também estava muito na expectativa de nós estarmos juntos e poder falar um pouco sobre a atualidade, daquilo que nós estamos enfrentando juntos, e como que também a nossa fé, e através da espiritualidade da gente, podemos transmitir às pessoas aquilo que nós estamos vivendo, como estamos passando por esse período de pandemia e como vamos sair também dessa pandemia. Se nós vamos sair melhor do que quando nós entramos, enfim. Eu também estava com essa grande expectativa. Na sexta-feira já era para a gente ter se encontrado, não foi o possível. Na verdade, nós tivemos uma pessoa da nossa diretoria aqui do Estado, também a coordenadora estadual, que estava casando, e eu era padrinho de casamento, e tinha que fazer a assinatura dos documentos. Aí não tinha jeito, eu assinava, ela não casava, e aí já passou dos 30, aí tinha que casar mesmo, tinha que dar uma força, um empurrão lá. Mas agradeço de coração a você e aos irmãos que já estavam esperando, a tua equipe que teve que se virar nos 30 para ajeitar todas as coisas. Mas estamos aqui, Deus nos ensina muito até mesmo nessas atitudes, nessas situações. E com isso a gente consegue ser dócil à ação do Espírito. E com certeza Deus tem grandes bênçãos para realizar nas nossas vidas nessa noite. Essa noite será, como todas as noites que você já tem feito live, uma noite abençoada, uma noite realmente cheia da presença de Deus. Com certeza conseguiremos juntos nessa noite fazer um bate-papo para contribuir também, não resolver o problema de todo mundo, mas vamos contribuir mostrando como é que está passando, como é que nós entramos, estamos vivendo e como pretendemos sair desse tempo de pandemia. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente poder estar junto. Desde já eu já abençoo a sua vida, em nome do Senhor Jesus, abençoo a sua família, o pessoal que está te ajudando aí, te amparando, e todos aqueles que nos estão acompanhando nesse momento, que as bênçãos do Senhor Jesus entrem dentro do seu lar, para que a graça de Deus esteja na vida de cada um dos irmãos aí. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, para sempre seja louvado. Marcelo, muito obrigado, viu, Marcelo? E antes de você se apresentar, falar um pouco mais, claro que uma boa parte das pessoas que estão entrando, já entraram muitas pessoas aqui na live. De manhã, logo de manhã, já amigos já mandaram mensagem. Marcos, vai ter a live mesmo, né? As pessoas já estavam na expectativa, viu, Marcelo? Mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade, talvez, de conhecer o Marcelo, né? Claro que muitas pessoas te conhecem, mas às vezes tem alguma coisa que a pessoa não sabe de você, e aí eu vou te dar essa oportunidade. Mas antes, eu quero até colocar algo importante, né? E apresentar, né, a providência divina, né? Como Deus é maravilhoso, né? Então, aconteceu esse contratempo, a gente entendeu, tá, Marcelo? Sem problema algum, a gente sabe que isso acontece, né? Mas Deus é tão maravilhoso que eu também já vinha conversando, né, com o professor Joel Gracioso, não sei se você conhece, né? Uma pessoa maravilhosa também, né? Ele ficou doente também esses tempos atrás, e aí ficou meio de stand-by, né? Ele não se manifestou, e aí eu fiquei sabendo que ele estava um pouco adoentado, mas aí deixei nas mãos de Deus, né? Deixa a coisa caminhar, e aí surgiu a oportunidade com você, ficamos muito felizes,
era para o dia 6, e assim, olha, por incrível que pareça, o professor mandou uma mensagem, Marcelo, na quarta-feira, se eu não me engano, ou terça-feira, se eu não me engano, acho que foi na terça-feira, tá? Ele mandou, era quase meia-noite, né? Na verdade, um amigo meu, que é muito próximo do professor e tudo mais, encaminhou para mim, né? Marcos, olha, o professor mandou uma mensagem para mim, o que você acha? E ele colocou na mensagem o seguinte, ele colocou lá, né? Fulano, é possível a gente fazer a live com o Marcos na sexta-feira, às 21 horas? Olha, eu me emocionei, tá? Claro que a nossa live seria às 20, né? Mas seria no dia 6. E o professor Joel mandou lá, falou, olha, no dia 6, às 21, eu estou disponível. Ele tinha um compromisso antes, né? E aí foi maravilhoso. Eu só agradecer. Eu falei que Deus é maravilhoso, né? Que bom. E graças a Deus a gente conseguiu encaixar você aqui hoje, tá? Muito bom, muito obrigado, tá? Junto. Então tá bom. Então, antes da gente começar, já começando, Marcelo, fala um pouco do Marcelo, né? Quem que é o Marcelo, o que o Marcelo faz, a formação do Marcelo. Fica à vontade, Marcelo, estamos entre amigos. Bom, geralmente sempre a gente se apresenta até de modo institucional, podendo se apresentar de modo pessoal, né? Sim. Eu conheço a Renovação Carismática Católica há 36 anos, tive uma experiência com o Senhor Jesus. Hoje eu estou com 51 anos e casado há 23 com a Maria Cristina, uma serva de Deus, que faz um belíssimo trabalho só com mulheres, o Formando Pérolas, né? E algumas mulheres, talvez, que estejam nos acompanhando, já teve a oportunidade de participar com ela. Sim. E filho, Bruno, 21 anos, vai para 22 anos já, está na faculdade de economia. Ele namora com uma moça também muito de Deus também, chamada Luana. E a minha esposa também está estudando psicologia. Eu sou calculista profissional, venho de muitas empresas e acabei caindo na renovação para ficar de vida voluntária, foi para ficar 3 meses e estou até hoje. Na verdade, havia algumas dificuldades, o Rogério Santos, na época, que Sim. Nós ainda chamávamos ele de Rogério Soares, né? O Rogério eu conheço há mais de 30 anos. Pessoa fantástica também, admiro muito o Rogério. Irmão, um grande amigo meu, pessoa querida do meu coração, a gente temos uma amizade frutuosa, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, desde em Osasco, depois no Estado, eu fui para o Nacional, voltei, e eu vi ele numa situação dentro do escritório, complicada, e eu vim para trabalhar voluntariamente para ele 3 meses, e acabou ficando todo esse tempo aqui. Sou um ministeriado de cura e libertação, e como vocacionado, e como convocado, então, nesse tempo exerço a presidência do Conselho Estadual da RCC do Estado de São Paulo. E com isso, a gente, sem programar nada, o Espírito Santo Sim. foi conduzindo a uma vida missionária, da qual eu nunca sonhei. Eu sempre tive empresas. Meu último ramo foi frios e laticínio, eu tinha um grande atacado, chamado Fazenda União, e eu vendia Sim. muito bem esse depósito, né? Mas eu tive vários tipos de comércio, e aí esse foi meu último comércio. E antes de eu vir, foi quando eu vendi, que eu fui cair nas mãos do Espírito Santo e deixei ele soprar. Com isso, hoje eu estou Amém. Aqui. Sou feliz por servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sou feliz por ter conquistado a minha família, as minhas bênçãos, tudo consegui na graça do Senhor. E de uns anos para cá, o Senhor tem me concedido grandes amigos, grandes pessoas. Eu tenho conhecido pessoas com grande índole correta, pessoas compromissadas com o bem comum, assim como você, Marcos. Uma pessoa compromissada com o bem comum, uma pessoa que é comprometida com a verdade. E se estou aqui é porque eu acredito na sua verdade, eu acredito naquilo que você possa, Deus servir de você para ser um instrumento nesse tempo atual. Não acredito que isso seja uma vocação sua, mas uma convocação de Deus, talvez, se encaixe melhor na sua vida, junto com a sua família. Então, fico muito feliz da gente poder estar aqui falando sobre uma espiritualidade,
pandemia. Com isso, estou muito também feliz nesse tempo, para que, mesmo diante da pandemia, o Senhor tem nos ensinado muito. E se nós estamos aqui, muito se deve à pandemia também. Então, nós estamos aqui. Eu me recordo, há uns anos atrás, alguém falando do Fernando Collor de Mello, não estou aqui para defender ou para não defender ele. Sim. Mas foi um homem que trouxe para nós a possibilidade de ter um carro importado, de telefonia hoje, nós devemos a esse homem também. Então, para muitos foi um período difícil, mas trouxe benefício. Nós estamos também num período de pandemia tão difícil, mas com certeza está nos reensinando a realizar as nossas ações. Como, por exemplo, essa live agora, a gente tem a oportunidade de falar sobre espiritualidade aqui, entre eu e você, para que os irmãos pudessem, então, interagir conosco e conversar conosco e receber de nós essas informações tão importantes e necessárias de experiências que estamos vivendo. Você vive uma experiência, eu vivo a outra, e a gente se junta hoje para formar. É assim, na diversidade a gente forma uma unidade, a gente consegue encaixar peças, a gente consegue contribuir com as pessoas, né? Louvado seja Deus. Esse é um pouquinho que eu vivo. Amém, Marcelo. Amém, amém. Muito bom isso que você está colocando, né? Fantástico. O sentido da vida é a própria vida, né? Como diz Viktor Frankl, né? Então, mesmo diante de uma pandemia, né, onde traz muitos sofrimentos, muitas perdas, né? Se a gente tem fé, né, a gente consegue perceber a ação de Deus e consegue notar, né, a mão de Deus, Deus nos conduzindo para algo bom, né, para que a gente possa crescer na fé, né? Então, diante das tribulações, do sofrimento, né? Claro, se a gente está aberto à ação do Espírito Santo, a gente sempre vai ter coisas boas para aprender, né? Porque a gente sempre vai estar aprendendo, a gente está aqui nessa vida como hóspedes, né? Como peregrinos, né? Então a gente precisa ter essa visão. Por isso que a espiritualidade é importantíssima na vida de qualquer ser humano, né? É uma dimensão importantíssima da pessoa humana, né, Marcelo? Então, é muito bom, tá? É muito oportuno esse papo, esse diálogo, tá bom? Antes da gente se aprofundar, você falou que você era calculista, né? Então, eu acho que calculista trabalha muito com a razão, né? Com a racionalidade e tudo mais. Se eu não me engano, tá, Marcelo? E de repente Deus te trouxe aí para uma missão, né? Para um movimento, né? Onde nós temos aí o batismo do Espírito Santo, né? Onde você foi batizado e aí sua vida toda foi mudada e transformada e você hoje é esse homem feliz, realizado, né? Era um empresário, certamente um empresário de sucesso, mas quando Deus realmente ele toca, né? E a pessoa se abre, né? A gente é transformado e a gente se torna uma pessoa mais realizada e feliz, né, Marcelo? Com certeza. Eu vou pegar esse gancho que você falou. É muito interessante isso, porque a gente aprende a viver uma vida no Espírito. É claro que a igreja, nós, seja qual for a nossa posição hoje, nós temos experiências místicas com Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, que derrama sobre nós uma força, ele faz uma metanoia em nós, ele abre o nosso entendimento, ele abre o nosso coração. O Espírito Santo fez isso, fez essa experiência em mim e em muitos milhares e milhares de pessoas. Hoje nós somos, pela renovação carismática, mais de 200 milhões de pessoas já fizeram a experiência do batismo no Espírito Santo no mundo. Estamos em 176 países, nos 5 continentes. Mas veja, uma das grandes preocupações, eu acredito que o Espírito Santo vem trazendo para mim, e aquilo que eu tenho percebido, é que muitas das vezes nós ficamos só na experiência mística. A experiência mística é importante porque eu tenho uma experiência de alegria, eu tenho uma experiência de choro, eu tenho uma experiência de arrependimento, de transformação de vida. Mas, quando nós vamos viver na prática, aquilo que nós recebemos na experiência mística parece que fica uma coisa distante, porque ficamos só no campo da fé. A fé é tão importante para nós pela experiência, porque nos enche, nos preenche, nos dá uma parresia, mas nós dependemos de ter uma razão
para que nós possamos colocar coerência entre aquilo que nós recebemos nas nossas orações e aquilo que nós vamos agir na sociedade. Ter comportamento. Então, o Espírito Santo, ele é muito, como você diz, ele é especialista. E ele é especialista em trabalhar em pessoas simples e comuns como eu, como você e como qualquer um de nós que estamos aqui. E ele quer realmente que a gente possa perceber o mal que está dentro de nós primeiro. Ele quer que a gente se autoconheça para ver as nossas misérias mais internas, ver a nossa natureza deformada, como diz o Carta dos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, não é buscar uma conformação do mundo para mim. Ou seja, nós precisamos reconhecer o mal que está dentro de nós. Depois nós temos que ver um mal também que está no mundo. Isso é muito importante. O importante é eu ver aquilo que está dentro de mim, abrir meu entendimento para que eu possa ver aquilo que está acontecendo na minha frente. Para que eu possa, então, começar um processo de reconhecer como agir no meu dia a dia. Entre a experiência mística e aquilo que eu vivo no meu dia a dia, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro do meu lar, com os meus vizinhos, dentro de uma rede social. Acredite nisso, Marcos, olha que loucura. Mas eu sou uma pessoa que tem que viver dentro das redes sociais para saber o que está acontecendo. E às vezes eu vejo comportamentos realmente que querem briga, que querem embate, que não sabem, às vezes, como reagir. Então, não é... Sabe, a gente vê, eu até percebo que não existe maldade. Às vezes eu percebo pessoas que não se conhecem como católico mesmo, como cristão. Eles não se reconhecem, não sabem o que é o bem comum, a busca pela verdade. E para isso nós precisamos ter, entre aquilo que nós recebemos de experiência mística e aquilo que nós vamos agir, ter comportamento, é um caminho. Gálatas capítulo 5 vai nos dizer a vida coerente no Espírito. Se vivemos no Espírito, então nós temos que andar. Então, uma pessoa que tem uma experiência mística, mas depois frauda lá na frente. Uma pessoa que tem uma experiência mística, mas mente ali na frente. Uma pessoa que tem uma experiência mística, mas nada muda nos seus comportamentos, então ela não teve a experiência do Espírito Santo. E é assim que eu me sinto, porque eu tive uma experiência que me leva... o Espírito Santo me ilumina, traz uma iluminação sobre mim, acredito que com você também, e a gente começa a ver que a gente está errado, que tem comportamentos que precisam de algo que nós chamamos muito bem de conversão. A conversão não é nada além do que uma sese, um crescimento espiritual, e então eu preciso enxergar em mim primeiro esse mal, que já está impregnado dentro de mim, que já faz parte da minha maneira de pensar. A sociedade contemporânea quer nos conformar e quer que nós fiquemos parecidos com ele, para que a gente possa ter comportamentos errados, comportamentos equivocados. Então, nós precisamos de um momento de libertação de todos esses padrões. E o Espírito pode fazer isso a partir do momento que a gente abre para a fé e para a razão. E, portanto, aqui existe um caminho maravilhoso. Um caminho, Marcos, maravilhoso. Quantas pessoas assim como você, que não podia imaginar que você estaria defendendo certas coisas hoje, porque quando a gente defende uma verdade, a gente tem inimigos. A gente ganha pessoas, muitas vezes ganhamos desprezo, muitas vezes a gente vai ganhar tantas outras coisas, indiferença, você entendeu? Suspeita de nós. Mas o que você está querendo? Que maneira você quer fazer? E, na verdade, é que você já foi despertado e ela não. E aí ela ainda está com a mente desse jeito. Mas, graças a Deus, louvado seja Deus, porque tem pessoas mudando a sua cabeça. Existem hoje, o Espírito Santo está levantando homens e mulheres, como você disse, aqui citou Viktor Frankl, mas tantas pessoas nos ajudando, antropólogos, estão nos ajudando juristas, estão nos ajudando psicólogos, estão nos ajudando vários professores, como você teve também a oportunidade de estar na sexta-feira com professores. Nós temos professores maravilhosos, professor Barzotto e tantos outros, né? Pessoas para nos ajudar a pensar, pessoas para nos ajudar
realmente a viver a vida no Espírito, ou seja, a experiência mística e o comportamento. Quando os dois se juntam, então nós temos verdadeiramente um cristão, um católico perfeito, alguém que pensa sobre a doutrina social de maneira correta. Isso é maravilhoso. Maravilha, Marcelo, que fantástico, né? A gente começa a ter uma fé autêntica, né? E Deus está sendo tão fantástico, a gente acabou de iniciar a live, e eu já estou vendo a ação de Deus, assim, muito presente, tá? Porque nós tivemos aí esse bate-papo na sexta-feira sobre fé e razão, e você vem, né, complementar tudo isso, né, fortalecer tudo isso, então isso é maravilhoso. Então eu fico muito feliz pelas pessoas que estiveram conosco na sexta e estão hoje aqui, né, porque é Deus falando conosco, né, e tentar aí contribuir, até porque Deus se encarnou e pisou no chão dessa terra, na poeira dessa terra. Por isso que a gente tem que realmente entender e viver, principalmente, né, essas duas dimensões, que é a fé e a razão, que o saudoso São João Paulo II, né, santo, né, com a sua encíclica de 1998, Fé e Razão, vem nos trazer, né? São as duas asas que nos levam à contemplação da verdade, né? Você iniciou falando da verdade também. A gente sabe qual é a verdade, né? Existe uma verdade. E nós precisamos realmente sempre procurá-la, né? Buscá-la e vivê-la, principalmente, né? Quer dizer, é a vivência das virtudes. É isso que nos fortalece, é isso que nos santifica, é isso que nos realiza como pessoas, né? Então, assim, fico muito feliz pela sua contribuição. E aí, um tempinho, porque a coisa está ficando muito boa. Aí eu já vou pegar o gancho e a gente já vai aprofundar em tudo isso aí, tá, Marcelo? Segura aí, que foi maravilhoso tudo isso que você está colocando, tá? Tá me alegrando o coração. Eu vou aqui recepcionar, aqui, ó, o Leandro, e tá entrando mais gente, nossa, bastante pessoas. Muito obrigado, Leandro, senhor Edinaldo. O Roberto, seja bem-vindo, Roberto Tadeu Ragonha, meu grande amigo. O Valmir também, obrigado, Valmir, Deus abençoe. A Marta, minha cunhada, Deus abençoe. O Theo, seja bem-vindo, Theo. Gustavo, gente, muitas pessoas, tá? Desculpa se eu não falar o seu nome, o Gladson, o Nilson, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Que bom. Compartilhe o link, tá? Para poder atingir mais pessoas, tá? Nesse papo gostoso e muito frutuoso, tá bom? Bom, Marcelo, a gente está vivendo aí uma pandemia, né? Praticamente já está há 9 meses, né? Aproximadamente 8, 9 meses, se eu não me engano, tá? Aí nós temos aí pessoas apavoradas, né? Muito sofrimento, muitas perdas, né? Eu mesmo tive perdas recentemente. No final, se for possível, a gente até pode fazer um breve momento de silêncio, de oração interior, enfim, porque realmente estou vivendo, ainda não consegui viver o luto ainda de uma pessoa muito próxima de mim, recentemente uma amiga também, mas enfim, a gente deixa para o final esse momento, tá bom? Mas nós estamos vivendo isso aí, né, Marcelo? E o tema é espiritualidade em tempos de pandemia. Eu até percebo que isso aí tem até, a gente pode até trazer mais e se aprofundar mais na questão da fé e da razão, né? Porque a gente tem a pandemia, que é algo concreto, mundial, uma doença, uma gripe, algo que aconteceu, algo parecido há 100 anos atrás, né? Com a gripe espanhola, em 1920, se eu não me engano, né? Claro que naquela época não tinha a tecnologia que tinha hoje, mas foi um momento de muito sofrimento, muitas perdas também, né? Então, algo que faz parte do nosso cotidiano, né? Da vida, né? É algo racional, a gente consegue perceber isso no medo das pessoas e não tem vacina. E, por outro lado, você veio nos trazer e nos ajudar a compreender a importância da espiritualidade, né? Então, espiritualidade em tempos de pandemia, né? A gente pode até fazer aí essa junção, fé e razão também, tem tudo a ver com esse tema, né? E aí, Marcelo, o que você pode nos ajudar nesse sentido, tá? Como viver essa espiritualidade nesse tempo que está nos trazendo tanta dor e tanto medo, Marcelo? Pois é, Marcos. A pandemia nos pegou muito de surpresa. Chegou aí, Marcelo? Chegou. Chegou aí? Tá me ouvindo? Muito bem. Chegou.
pandemia... Chegou. Combate, hein? Tem combate espiritual. São Miguel, São Miguel. Isso aí. A pandemia nos pegou muito de surpresa, Marcos. Ninguém esperava que era desse tamanho a pandemia. Quando a gente começou a ouvir os primeiros rumores dela, em dezembro do ano passado, algo apenas citando alguma coisa, um médico lá sendo perseguido na China, e depois, janeiro, começou a se falar sobre isso, e a gente foi vivendo, conseguimos passar um período de janeiro, carnaval, era uma coisinha aqui, uma coisinha... Algo muito longe, que a gente ouvia longe. De repente, isso virou. Imagine você que eu também tinha toda uma agenda programada, mas eu não fui o único, que todos também tinham suas agendas e os seus planejamentos. Afinal de contas, a gente sempre faz uma virada do ano, fazendo uma reflexão sobre aquilo que nós realizamos durante o ano, e a gente fez isso em dezembro, avaliando aquilo que nós havíamos realizado em 2019 e nos projetando para 2020. Assim é a nossa vida e a vida de todo mundo se renova sonhos, um renova que vai mudar de casa, outro vai mudar de carro, outro vai emagrecer, enfim. Cada um faz os seus projetos pessoais aí. Outros que vão estudar, outros que vão entrar na faculdade, enfim. Eram planejamentos. Mas, de repente, aquilo explodiu de tal maneira e a gente começou a viver ações diferenciadas. Por exemplo, o lockdown. Perfeito. A gente ter que ficar em casa. Já não podia mais encostar nas pessoas. Tínhamos uma incerteza mundial de como proceder. Põe máscara, não põe máscara, passa álcool gel, não passa, toma suco de laranja ou não, e tudo muito longe. Nós ouvíamos do longe isso. Olha que coisa interessante. E, de repente, aquilo veio, nos pegou de surpresa, e a gente viu a cidade inteira limpa, parada, as pessoas sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber como iria passar, as empresas querendo já fechar as portas, aquela loucura toda. Enfim, as pessoas passaram de um medo, ela deixou o medo e entrou num período mais amplo do que o medo. E ela foi indo para o pavor. Ela se sentiu como se estivesse realmente vivendo momentos intensos de terror na vida dela. E as pessoas, isso não apenas perturbou o físico das pessoas, mas o psicológico de todo mundo. Veja quantas pessoas entraram em obesidade no período de pandemia. Quantas pessoas? Porque antes a gente começou a ouvir, olha, está longe. A gente ouvia aquelas notícias da Itália, Portugal, a Europa falando, a Ásia falando, mas ainda estava longe de nós. E aquilo foi ficando mais perto. E aquilo foi chegando no nosso país. Chegou, o estado de São Paulo será o estado mais afetado. Nós saímos na frente até nisso, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Enfim, aquilo começou a ficar mais perto de nós. E as pessoas foram ficando atormentadas, se assim nós podemos dizer, com essa pandemia. E com isso, as pessoas começaram também a questionar a sua fé. Muitos começaram a dizer assim, olha, será que Deus não está vendo? Vamos começar a orar e começa a levantar uma oração daqui, começa a levantar a novena de lá. Olha, a semana que vem está acabado, faça isso, coma aquilo, beba aquilo, que Deus está falando isso. Enfim, as pessoas foram ficando também perturbadas espiritualmente, porque já não sabia mais como agir, as pessoas estavam rezando e a doença se aproximando. Então, aquilo que estava tão longe de nós, estava na Europa e na Ásia, agora estava no nosso país, já estava na nossa cidade, já tinha chegado no bairro. Olha, já ouvi falar que uma pessoa pegou. E então começou a vir as mortes, e as mortes estavam longe e começaram a ficar perto, como você acabou de dizer, perdeu pessoas. Eu perdi pessoas, amigos meus, para o Covid. E aí a gente percebeu o seguinte, como a vida humana é frágil. Como estávamos despreparados para isso? Bastou que um vírus colocasse pânico na humanidade inteira
O mundo ficou em pânico, entrou em parafuso. E aí a gente começou a perceber algumas questões muito interessantes. Por exemplo, para nós brasileiros, a gente começou a perceber, Marcos, a espontaneidade. Não teve classe social, né, Marcelo? Não teve classe social, intelectual. Quer dizer, nivelou todo mundo, né? Nivelou todo mundo ali na mesma doença, no mesmo patamar. E aí a gente percebeu o seguinte, que as pessoas se tornaram mais solidárias. Começou a querer olhar para um lado, começou a olhar para o outro. Um começou a querer ajudar o outro, um artista daqui, o outro dali, começou a querer fazer uma coisa e outra, e vai levantando o hospital de campanha, e vai fazendo uma coisa, e um arrecada daqui, um faz um drive-thru de alimento ali, vamos socorrer aqui, vamos comprar para aquele que está mais idoso, enfim. Só que aquele fervo dessa solidariedade apagou. E as pessoas começaram a viver com esse novo natural. E aí o que acontece? Aqui temos as duas lições, que eu acho que são muito importantes da gente refletir nessa noite. A primeira é aprender com a pandemia. Nós tivemos que repensar as maneiras de evangelizar, nós tivemos que repensar nossa maneira de agir, de fazer e de se relacionar. É claro que também existe um certo abuso de pessoas também nesse aspecto, mas infelizmente é assim que funciona. Mas nós entramos na pandemia, Marcos, de um jeito. E de que maneira que nós vamos sair? Na minha concepção particular, eu fico muito pensando agora na pós-pandemia. Quando tudo isso passar, como essas pessoas vão estar psicológicas? Pessoas que fecharam a sua empresa, que fecharam o seu comércio, que perderam o seu emprego, que perderam pessoas queridas, que pegou a doença. Enfim, como essas pessoas irão sair? Então, nós precisamos cuidar. Nós, eu e você, Marcos, nós somos sobreviventes, porque essa passagem dessa história que nós estamos vivendo da pandemia, daqui a alguns anos estarão nos livros escolares, dizendo que isso fez parte da nossa história, como você fez menção histórica da gripe espanhola. Se você fez a menção da gripe espanhola lá, do início do século XIX aí, então nós podemos perceber claramente como também a pandemia entra na nossa história agora. Nós somos sobreviventes, Marcos. Nós estamos sobrevivendo a ela. Cabe a nós reconstruir agora a história novamente, porque cabe a nós dar suporte para essas pessoas poderem se ressurgir novamente. Me faz lembrar, Marcos, um fato interessante. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, foi até 1945. O nazismo entrou, foi pela Polônia, pela cidade de Varsóvia, e bombardeou Varsóvia, que colocou Varsóvia no chão. Não sobrou nenhum prédio, nenhum. Foi tudo para o chão, desde a rádio de Varsóvia, tudo foi para o chão. E aí o que acontece? Se você chegar em Varsóvia hoje, capital da Polônia, a cidade está do mesmo jeito. Sabe por que a cidade está do mesmo jeito? Porque os sobreviventes pegaram as plantas da cidade, fotografias, e fizeram os mesmos prédios nos mesmos lugares, com as mesmas cores. Eles reconstruíram a história. Então, eu, você e essas pessoas que estão participando conosco, nós temos a obrigação de reconstruir a história. Mas a história não se faz a partir de estruturas. A história se faz com pessoas. Então, eu vejo as pessoas até com saudade da missa, saudade do grupo, mas é saudade de estruturas, não saudade de pessoas. Nós precisamos ter saudade de relacionamento, entender a fragilidade dessa vida e saber que nessa vida é frágil, que está nas mãos de Deus a nossa vida. Né? Aqui se mostrou muito valorizar, isso. Viu, Marcelo? Sim, viu, Marcelo? Isso. Desculpa, Marcelo. Desculpa. Tá perfeito, tá? Segura. É valorizar de fato, né, a outra pessoa, né? Viver mais presente, dar mais qualidade na vivência, né? Quer dizer, esse isolamento ele tem que gerar em nós isso, né? Aquilo que você falou, de como a gente vai viver esse processo. É um processo sofrido?
mas o que isso vai trazer de mudança concreta na minha vida, né? A gente percebe aí o valor da espiritualidade, né? A gente percebe que tudo aquilo que é estrutural, ele passa, a gente perde da noite para o dia, né? E a gente, antes da pandemia, né, a gente tem muito essa vivência de trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, ter as coisas, comprar, né? Um consumismo exacerbado, e a pandemia veio para nos mostrar, né, olhando, né, com os olhos da fé, se você perceber, você vai notar, você vai perceber isso, que tem coisas muito mais importantes, né, que sobressai tudo isso, que é a questão aí do espírito, né, da espiritualidade e do outro, né, da outra pessoa, né, como você está falando, né? Esse contato, essa proximidade, né, com a família, com os amigos, né? Pode prosseguir, Marcelo, perdão. Assim, ó, não, imagina, estamos interagindo nós dois aqui. E veja, nesse tempo nós precisamos olhar pelo bem comum, porque agora se faz muito necessário pessoas que tenham conhecimento desse bem comum e pessoas que nos ajudem a construir o bem comum na sociedade. Que nós possamos, a partir da nossa espiritualidade, a partir daquilo que nós recebemos de experiência mística, reconhecer os nossos líderes, aqueles que podem nos ajudar a construir o bem comum. Porque, como você disse, nações pós-guerra se reergueram quando valorizaram as pessoas. Quando ela valorizou realmente pessoas e deu apoio às pessoas, cuidou das pessoas, levantou pessoas. Então, quando se levantou pessoas, uma nação se levanta. As nações que se basearam apenas nas estruturas, escravizando a pessoa, elas não progrediram. Cabe a nós, agora nesse tempo, entender o seguinte: a fé vai nos ajudar muito, porque a fé me faz eu enxergar além das circunstâncias. É claro que nós perdemos pessoas, como você disse, e falou muito bem. Nós precisamos parar um pouquinho, fazer um minuto de silêncio. Nós precisamos ponderar sobre isso. Que tipo de Natal nós vamos ter esse ano? Sim, como as pessoas estão vivendo. Imagine uma pessoa que perdeu o seu emprego, que fechou o seu comércio, que perdeu um ente querido, está arrasado neste momento. O que vai celebrar? De que maneira? Mas nós precisamos reafirmar para essas pessoas que Jesus veio como um menino pobre, como diz a carta aos Filipenses, ele vem como um menino pobre, numa manjedoura, como Deus Emanuel, como Deus conosco. Mais do que nunca, nós precisamos de Jesus agora a nos ajudar a reconstruir essa história, a nos levantar realmente, como a passagem de Ezequiel, quando Ezequiel chega no Vale dos Ossos Secos, mas está tudo morto, já não tem mais o que fazer, não tem o que fazer para o homem. Mas Deus se serviu até do profeta, dizendo assim: profetiza, os ossos vão se juntar, vai se criar músculo, coloca a pele, depois vem o sopro. Deus quer se servir de homens e mulheres nesse tempo que possam profetizar, uma profecia de reestruturação de uma sociedade, de uma humanidade, de pessoas. Então, o Senhor está levantando pessoas nesse tempo que possam propagar esse bem comum, pessoas que tenham coragem de expor, porque para mim aquele que não expõe, vamos dizer, aquilo que pode ser destruído em si mesmo, para mim não pode ser líder. Líder é aquele que realmente vai e as pessoas criticam e as pessoas desconfiam e você fala: eu vou permanecer aonde Deus me colocou nesse tempo. Pode ser que num outro tempo estaria em outra coisa. Agora é hora de eu enfrentar. Deus espera que eu possa realizar algo pelo meu próximo, que eu possa fazer com verdade, né? A gente vê a importância, Marcos, num tempo como esse, de levantar uma sociedade. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa educação, nós precisamos cuidar de saúde, nós precisamos cuidar de transporte, nós precisamos cuidar de trabalho. E para isso, se nós não nos organizarmos com a mentalidade desse espírito, daquilo que nós cremos como fé, nós não estamos fazendo muito. Não basta fazer assistencialismo. O assistencialismo ele pode até ser emergencial,
mas ele não promove a pessoa como ser humano, como pessoa humana. Nós precisamos erguer essas pessoas. Então, nós que estamos agora nesse período de pandemia, dentro dessa história, por que nós estamos agora? Porque nós estamos em algum ponto de liderança. Por que conosco não foi com o outro? Ora, eu pensei um dia, 2 dias, depois eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que entender o que Deus espera de mim nessa pandemia. Deus quer que eu faça algo, eu não parei nenhum dia. Muito pelo contrário, eu estou trabalhando 3 vezes mais para a renovação. Antigamente eu doava uma parte do meu dia, hoje eu dou manhã, tarde, noite, de madrugada, e 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Eu vou dar a minha vida nesse tempo para que as pessoas, para que Deus se sirva de mim naquilo que Ele espera que eu faça. E aí eu me encontro com pessoas como você também, que está disposto, dizendo assim, eu estou aqui, estou me colocando a Deus e permitindo que Deus, e olha, se tiver que passar pela roseira, nós vamos passar, né? E Deus vai nos ajudar a passar pela roseira, passar pelos desafios, pelas adversidades. E eu vejo aí, eu na minha posição, eu tenho meus desafios, mas você tem o seu também. E nós temos desafios, ou seja, Sim. Deus colocou estrategicamente em algum ponto para a gente ajudar, de alguma maneira, interferir na história do homem, com o auxílio de Deus. Deus sempre interviu na história do homem, a igreja sempre interviu na história da humanidade, e nós somos, agora, se pessoas iluminadas por Deus, pessoas que têm esse espírito, essa parresia, essa coragem. Nós não podemos ser covardes. Não, nós temos que ser corajosos. Está aí a pandemia, ela é real, mas vai vir tempos difíceis ainda pós-pandemia, vai vir, mas nós estamos aqui unidos, cada um na sua posição estratégica, nessa diversidade, fazendo uma grande unidade para o povo, para aquilo que Deus interessa para Deus. Deus se interessa, Marcos, por pessoas. Deus, ele não responde, isso aqui é meio controverso, né, que às vezes alguns acham, é que para mim Deus não responde orações. Deus nunca responde orações. Deus responde pessoas que oram. Deus não está em busca de adoração. Deus está em busca de adoradores. Ele quer relacionamento com pessoas. O importante para Deus aqui é as pessoas. E ele deixou a nós, incumbiu a nós nesse tempo. Então, é um privilégio nós estarmos numa sala como essa, falando sobre esse assunto, entrando em assuntos mais maduros daquilo que nós já vivemos. Então, é claro que a gente, ninguém aqui vai dizer, olha, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Estamos preocupados, temos que tomar os cuidados, temos que realizar os protocolos, mas com coragem fazermos. A gente só não faz mais para não colocar o outro em risco. Mas nós queremos. E se estamos aqui, Marcos, é porque tanto eu como você, meu irmão, nós temos uma convocação de Deus para esse tempo. Nós estamos convocados por Deus para realizar algo. Por que nesse tempo? Por que nesse tempo, Marcos, nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo porque Deus nos convocou a isso. Porque Ele sabe que o Espírito Santo estaria sobre nós e nós conseguiríamos, então, ajudar pessoas. As pessoas que estão aqui nessa sala não estão à toa. Deus está, eu falo para vocês, todos que estão conosco nessa sala, Deus está muito mais interessado na sua vida do que você possa imaginar. Deus está muito mais interessado na vida do Marcos do que qualquer um de nós. Porque Deus sabe o quanto que ele pode ser utilizado, pode ser usado, quanto que o Marcos pode ser canal da graça de Deus, pode ser via de salvação para muitas pessoas. O Marco realmente é um homem iluminado, é um homem que tem o Espírito Santo, é um homem que vive realmente uma vida prática no dia a dia de virtudes, e não de vícios, mas ele conseguiu entrar no círculo virtuoso e se esforça para viver essa virtude. Portanto, é aqui que a gente vê essa espiritualidade em tempos de pandemia, são muito essenciais. Nós temos Deus, mas Deus nos pede ações concretas. Se nós apenas falássemos, não é bom orar, sim, é bom. Alguns Deus está convocando nesse tempo apenas para orar. Alguns estão sendo convocados por Deus só para orar nesse tempo. A nós não.
A nós é orar e trabalhar. Ore et labore. É orar e trabalho. Orar com ação, orar com prática. Nós temos que ir para a praticidade, porque assim Deus nos chamou. Se Deus não tivesse chamado só para oração, nós estava dentro de um convento, nós estava dentro de algum outro lugar, ou dentro de alguma outra situação que era só para rezar. E essas pessoas estão sendo muito valorosas, porque estão sustentando também. Muitos padres estão aí, a gente também não pode negar que existem muitos evangélicos também fazendo grandes trabalhos, pastores estão rezando, estão preocupados, eles também estão preocupados com toda essa situação, e para nós falar sobre isso não nos causa nenhum, vamos dizer, desgaste, porque nós sabemos o quanto também eles são valorosos. Mas cabe a nós. Nós estamos na história, Marcos. Nós fazemos parte dessa história. Nós entramos na pandemia, estamos aprendendo a viver na pandemia, mas sairemos dessa pandemia vitoriosos. Sairemos dela com a vitória nas mãos. E quando nós saímos com a vitória nas mãos, nós temos a obrigação de reconstruir a história dessas pessoas. Nós temos que ajudar elas psicologicamente, temos que ajudar materialmente, nós temos que ajudar a reconstruir cidades, a reconstruir os seus bairros, a reconstruir estrutura, a reconstruir a sociedade, para que a sociedade não entre em pânico, porque pode vir um pânico maior do que a própria pandemia nas pessoas doentes. Nós vemos que a irradiação de uma bomba leva anos e anos e as pessoas acabam vindo assintomáticas ainda, e essa pandemia nós precisamos saber que nós teremos ainda muito enfrentamento, mas nós estamos aqui com a ajuda de Deus. Se Deus nos chamou, nós devemos corresponder. Eu correspondo, você corresponde. Quando a gente se junta, a gente estamos fazendo realmente a vida no Espírito. A vida no Espírito é isso, é um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Os dedos da mão não são igual, cada um tem a sua função distinta e definida. Cada um que está aqui conosco nessa live também tem as suas funções definidas. E cada um deve fazer, é que nem você falou, o menino que está te auxiliando aí. Talvez ele nem imagine o quanto bem ele está fazendo, porque ele também está dentro da história, ele não está fora da história. E todos aqueles que estão te ajudando nesse tempo, com certeza estão propagando a história. Nós estamos levantando pessoas do bem comum, pessoas que vão olhar, pessoas que realmente podem ser iluminadas por Deus e receber sabedoria. Pedimos Salomão, pedimos a sabedoria de Salomão, mas pedimos a coragem de Davi, nós pedimos a intimidade de Moisés, e aí vai a oração de Elias, a determinação de Paulo. É isso. Vamos em frente. Vamos vencer esse tempo de pandemia e vamos reconstruir a história. Isso é fabuloso, é fantástico. Maravilhoso, Marcelo. A gente tem que sair mais forte, né? E quando você estava falando, né, vinha muito forte no meu coração. Porque aquilo que está fora, que está externo, ele é muito menor do que aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá força, que nos dá coragem, né? Mas para que esse Espírito Santo ele haja, a gente precisa dar o passo. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa se abrir a essa ação, né? A gente acha que apenas eu ficar parado e vem, né, como osmose e a coisa acontece. Não. É quando realmente eu percebo a importância da vivência da verdade, das virtudes, não é? E entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida, no nosso tempo, é para o nosso bem. A gente precisa esse olhar, né? O que Deus quer falar comigo? É fazer a vontade de Deus, né? É isso que nós precisamos trabalhar e começar a perceber aquilo que você falou. E aí é rezar com a vida. Eu venho falando muito nesses tempos, né? Como você falou bem, né? Então, Deus vai dando missões para nós, vai dando missão, e a gente vai se abrindo, e Deus vai falando, e a gente vai dando passo, e Deus vai colocando pessoas na nossa vida, e a gente vai aprendendo com essas pessoas, né? Então, assim, é assim que a gente cresce, né? É assim que as coisas vêm, e é assim que a gente ganha méritos,
né? É com essas ações, é com essas oportunidades que Deus dá, mesmo sendo assim muito ruins, humanamente falando, como uma pandemia, mas é uma possibilidade nos dando para a gente ser mais santos, ser melhores, né? Viver as virtudes, realmente conseguir, né, pela graça de Deus, né, um objetivo maior nosso, né, que é um dia estar com Deus, contemplando Ele face a face. Então, é na poeira desse chão, né? Por isso que é importante tudo isso que você está colocando, né? A gente se abrir para o outro, né? Deus se encarnou, né? Então, já diz tudo, né? A humanidade, nós não somos divinos ainda, né? Nós somos humanos, não é? Caminhando também para junto de Deus, realmente contemplar a sua glória e participar dessa divindade. Então, só nessa manifestação de Deus já nos mostra, né, o quão a gente tem que valorizar a pessoa humana, valorizar o outro. Aliás, né, Marcelo, quando a gente se abre para servir, automaticamente nós também nos realizamos como pessoa, né? Nós acabamos encontrando a verdadeira felicidade, né? É maravilhoso tudo isso. Com certeza, Marcos, é isso mesmo. Sábias as suas palavras, como sempre, com as palavras bem, um pensamento muito correto seu. Deus tem se servido muito de você. Com certeza, o Espírito Santo está te iluminando aí, porque realmente você está com a mente bem certeira naquilo que nós necessitamos. Tenho certeza disso e tenho certeza Chegou aí a daquilo internet? que nós vamos realizar ainda mais juntos nesse tempo, né? Louvado seja Deus. A fé é muito importante e com isso nós vivemos essas experiências que Deus nos garantiu nesse tempo e nós devemos sair então dessa pandemia muito melhor do que quando nós entramos. Nós entramos de uma maneira e precisamos sair de outra maneira dessa pandemia. Precisamos sair como pessoas melhores, pessoas mais maduras. A nossa fé precisa estar mais madura. E também saímos com a visão bem aberta de que nós não vivemos sozinhos. Algumas coisas nessa vida, Marcos, são importantes e outras coisas são essenciais. Importantes são estruturas, essenciais são pessoas. E que nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos ajudar aqueles que ainda não encontraram a luz. Porque o Senhor disse para nós que Ele habita em nós e nós contribuímos, né? O evangelho do dia de hoje falava das virgens, aquelas que o azeite está dentro, dando combustível para que a pessoa pudesse ser luz, contribuir. Você não é a luz, mas dentro de você habita esse azeite novo, esse azeite fresco, para que a gente seja luz para as outras pessoas. E saiba você, meu irmão, que tem dezenas, centenas de pessoas que necessitam de luz e que não têm. E que precisam de nós para que essa pessoa seja iluminada. E é isso que eu espero de você, Marcos Gomes, que você continue sendo este homem de fé, de caráter íntegro, reto, probo, grande pai de família. Você, um cristão de maneira ímpar, tem buscado as virtudes. Esperamos muito isso, que você seja luz nesse mundo, que você seja sinal de Deus visível para as pessoas, que você seja realmente a justiça para outras pessoas, e fazer justiça pelo bem comum, não isolada, né? E eu espero muito realmente e abençoo a sua vida, abençoo a sua família, para que você realmente possa ter a oportunidade de
conseguir trabalhar de ser esse canal da graça junto a todas as pessoas e aos ambientes que Deus está reservando na sua vida. Tenho certeza que Deus está muito interessado na sua vida, tenho certeza dos planos estratégicos de Deus para você e, com certeza, Deus nunca erra nas suas escolhas. E você não é um erro, você é um acerto de Deus, porque Deus escolhe frutos bons, frutos realmente que têm característica própria, né? Que tem a vida, tem a seiva dele para servir de alimento aos demais. Então, louvo e bendigo a Deus pela sua vida, por a sua coragem, né? E eu queria também, Marcos, se você permitir, que a gente pudesse fazer uma oração juntos nessa live. Hoje nós estamos domingo, dia de Nosso Senhor, e já encerrando um domingo para começar uma segunda-feira aí, né? Uma semana, vamos dizer, né? Um tanto desafio essa semana sobre nossas vidas e, com certeza, eu acho que cai bem orarmos e atender a sua solicitação também da gente silenciar alguns instantes e orar por aquelas famílias que perderam seus entes queridos, orarmos também pela alma daqueles que foram, aqueles que estão adoentados, estão esperando a medicina, esperando a vacina, enfim, vamos rezar. Deus há de nos dar todas as coisas em Cristo Jesus. O Senhor já nos derramou a sua esperança e por isso vamos renovar nossa esperança nele. Esperança é, como diz lá Abacuque, capítulo 3, ainda que eu não vejo, eu creio. Né? É uma esperança viva. A fé é o firme fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero, daquilo que eu creio. Né? Então, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Estamos aqui para dizer para Deus, eis-me aqui, né? Usa-me, Senhor. E o Senhor é quem faz a obra em mim e através de mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos orar? Sim. Eu não te ouço. Podemos, Marcelo, só colocar, né? Então, como você colocou muito bem, eu quero colocar, claro, todas as pessoas vítimas do Covid, aquelas que estão realmente aí nas UTIs, nos hospitais, os familiares que estão sofrendo, tá? De forma, assim, especial, eu quero colocar meu pai. Eu perdi meu pai, Marcelo, fazem 10 dias, né? Aquilo que complicou a situação de saúde do meu pai foi o Covid, mas a causa mortes não foi, né? Nós conseguimos fazer o velório, ele é da região de Presidente Prudente. Diante da missão que eu assumi, eu ainda não consegui viver esse luto, né? Mas eu aceito tudo isso porque eu sei que é a vontade de Deus e se Ele está permitindo isso, por mais que eu não entenda, eu sei que é para o meu bem. Então eu quero colocar aí também pelo meu pai, pelos meus irmãos, né? Que ficaram, a minha mãe já é falecida. Quero colocar também de forma assim, especial, Marcelo, pela alma também da nossa irmã, do meu grupo de oração, uma pessoa querida, muito próxima da minha família, uma pessoa muito querida aqui na cidade, tá? Na diocese, que é a Vanessa Caldeira. Hoje, agora, à noite, houve a missa de sétimo dia dela, né? Pegou nós de surpresa, uma pessoa de 34 anos do Ministério de Música, né? Então, que Deus possa consolar a família, que Deus possa acolhê-la na sua misericórdia. E ontem, Marcelo, eu também recebi a notícia de um amigo meu, né? O irmão de um amigo meu também próximo, o Sandro, também foi vítima aí do Covid.
E muitas outras, né, Marcelo, como você colocou, que estão sofrendo. Então, que a gente possa, né, nesse momento de oração, né, que você realmente vai conduzir para nós, que o Espírito Santo de Deus possa aí confortar, né, todas essas famílias, e nós que estamos aqui, né, que nós possamos realmente, como o Marcelo bem disse, colocou aí as palavras, não tenho dúvida que Deus usou o Marcelo nessa noite, né, que nós possamos realmente olhar com os olhos da fé toda essa situação que Deus está nos colocando e que possamos realmente nos esforçar para poder viver as virtudes, para poder fazer a vontade de Deus nesse momento, para sairmos mais fortes, né? Para que sejamos realmente esse anúncio do amor de Deus. Porque se Deus está permitindo tudo isso, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, né? Então, que nós possamos realmente nos abrir à ação de Deus, à graça de Deus. Tá? Tem a família também, o irmão colocou, pela família do Valdir também, Milani, que faleceu essa semana. Tá bom, Marcelo? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos, Senhor, pedir o Teu Espírito para nos iluminar. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades nessa noite. Nós o louvamos, Senhor, e o bendizemos, e nós o glorificamos, Senhor. Nós te louvamos por aquilo que nós entendemos. Nós te louvamos por aquilo que nós compreendemos. Mas nós também te louvamos, Senhor, por aquilo que nós não entendemos. Nós te louvamos, Senhor, por aquilo também que nós não compreendemos e não temos como saber os teus mistérios e reconhecer e entender a profundidade dos teus mistérios. Mas, Senhor, nós confiantes em vós, confiantes que o Senhor tem um propósito para tudo isso, maior do que a gente possa imaginar, nós nos colocamos. Eu coloco, então, a alma do pai do Marcos, que há 10 dias foi recolhido, e peço ao Senhor que possa ter piedade, ter bondade com essa alma, e de todos aqueles também que nessa semana vieram também entrar em óbito. O Senhor recolha todas essas almas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre essas famílias, derrama, Senhor Jesus, a tua bondade, a tua misericórdia sobre cada uma dessas famílias. Que o teu amor alcance cada uma dessas vidas. Nós te pedimos, nós te clamamos, Senhor, pela tua grande misericórdia. Derrama o teu sangue precioso, Senhor, o sangue que o Senhor verteu através das tuas chagas dolorosas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, por nós estarmos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eu peço pela vida do Marcos Gomes nesse momento e toda a sua família. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir a chaga do teu peito, Senhor, e nós colocamos essa família dentro da tua chaga do teu peito, aí, Senhor, perto do teu coração, desse teu sacratíssimo coração, Senhor. Coloca a vida do Marcos e de sua família debaixo do teu poderoso sangue. Todos que estão aqui nessa sala, nesse momento, nos acompanhando, Senhor, receba neste momento, Senhor, o teu sangue que lava e liberta e possa lavar e libertar de todo mal. Eu peço também, Senhor, sobre a vida do Marcos, toda palavra que veio contrária, negativa, que caia por terra. Nós, Senhor Jesus, pedimos a anulação de toda palavra, de toda situação. Nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor possa intervir na história, Senhor, e aquilo que foi rogado, Senhor, aquilo que foi dito contrariamente, Senhor, que caia por terra. Nós pedimos a correnta, pedimos ainda, Senhor, coloca um bom anjo guardando e protegendo a vida do Marcos e de sua família nesse tempo, realmente com a espada desembainhada, essa espada espiritual para garantir toda a segurança, livrai-o de todos os perigos, acidentes, incidentes, livrai-o de todas as armadilhas do mal, livrai-nos de pessoas perigosas, Senhor Jesus, para que ele possa
corresponder à tua convocação nesse tempo e ele possa ser luz, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, a vida dele e aquilo pela qual o Senhor o chamou, Senhor, se já está no teu tempo, Senhor, então abençoa profundamente, Senhor, e levanta o teu servo, Senhor. Ore canta labás. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós agradecemos, nós o louvamos, nós o glorificamos por essa oportunidade de nós falarmos de Ti. Nos dê força, Senhor. Dê para nós, Senhor, essa parresia, Senhor, para que nós possamos enfrentar com coragem, com audácia, com intrepidez, mas, sobretudo, com fortaleza, com grandes virtudes. Nos concede essas virtudes, Senhor. Muito obrigado. Uma oração que nós podemos rezar juntos, e para nós é comum, é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Marcelo, por ser esse canal de Deus, viu? A gente tem muito a agradecer a você e a Deus que permitiu esse encontro, esse momento, né, que tocou você, que conduziu. Tenho certeza que muitas pessoas aqui, elas foram também tocadas, elas foram agraciadas, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Deus realmente toca os corações das pessoas naquilo que elas mais necessitam, né? Então, eu só tenho que louvar a Deus, glorificar a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Muito obrigado mesmo, tá? Agradeço todas as pessoas que estiveram conosco, as pessoas que entraram, muitas pessoas, a participação maravilhosa, a Cíntia, o Pedro, a Valéria, muitas pessoas, tá? Gente, perdão por não ter falado o nome de todas as pessoas, viu? Mas Deus sabe que você esteve aqui, e o mais importante é que você fez parte desse momento tão maravilhoso. Isso é o mais importante. Obrigado, Gilson, o Adailton, a Maria Enícia, a Denise, viu? Louvado seja Deus. Meu irmão, que bom, viu? Que Deus possa continuar te abençoando, te iluminando nessa missão maravilhosa, dentro desse movimento tão transformador na vida das pessoas, né? Na qual Deus te usa e todos aqueles que estão com você aí te ajudando nessa missão, viu? Louvado seja Deus, Marcelo. Amém. Deus abençoe. Bom domingo, boa semana. Vamos em frente. Estamos juntos. Deus te abençoe. Deus te dê forças, viu? Semana de grandes expectativas. Força, coragem. Né? Jesus está contigo. A Virgem Maria Santíssima, a Virgem de Aparecida, há de te proteger, te guardar, viu? Em todos os teus caminhos. Um grande abraço a todos. Tchau. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau.